Enquanto a maior parte do nosso país estará envolvida com o carnaval, que é muito o retrato e a fisionomia deste país multicolorido, desfiles de escolas de samba, bailes e trios elétricos, um pedaço do Brasil estará realizando uma festa diferente, senador Benedito de Lira, que preside a nossa Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. É uma festa diferente, mas tão bela e tão importante do ponto de vista econômico quanto o próprio Carnaval. A partir de amanhã, dia 16 de fevereiro, até o dia 4 de março, a cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, realizará a 28ª edição da Festa Nacional da Uva. Essa festa se realiza desde 1931 e é o principal evento do calendário nacional de festas dedicadas a valorizar a produção, no caso vitivinícola, agrícola e industrial do nosso estado, o Rio Grande do Sul. A Festa da Uva é a celebração do progresso e do desenvolvimento conquistado pelos imigrantes italianos que chegaram àquela região na segunda metade do século XIX, fugidos da Guerra de Unificação Italiana e atraídos pelas promessas do Império Brasileiro, à época, que decidiu colonizar o sul do nosso país com cidadãos de origem europeia. Os primeiros habitantes do alto dos morros da colônia de Caxias, em 1875, encontraram nas terras desabitadas e íngremes as características muito parecidas com as de sua terra natal. Trouxeram consigo da Itália apenas algumas ferramentas, o dialeto vêneto, os valores religiosos e a cultura do trabalho e do empreendedorismo rural e familiar de modo particular. Após meses de viagem em navios superlotados, onde as mortes por doenças e más condições gerais eram comuns, as famílias de imigrantes se dedicaram a abrir picadas em meio à mata virgem para cultivar os primeiros parreirais. Enquanto aguardavam pela colheita da uva, preparavam o pão e a polenta, que fornecia a força necessária para lavrar a terra e construir as primeiras pipas e as primeiras moradias, aquelas pipas para abrigar o vinho produzido artesanalmente. Com coragem e fé, nos finais de semana, as comunidades se reuniam para rezar e construir pequenas igrejas, que até hoje são o ponto de encontro das famílias dos descendentes de imigrantes, os colonos italianos. Não demorou muito para a região mostrar a sua pujança econômica. Já no final do século XIX, a região de Caxias do Sul era a maior produtora nacional de uva e vinho e começaram a aparecer algumas casas de secos e molhados para comercializar os excedentes da produção local. Também surgiram pequenas fábricas como funilarias, carpintarias, marcenarias, olarias, ferrarias e moinhos. No século XX, essas pequenas fábricas, algumas delas nascidas em fundos de quintal, eram dedicadas principalmente à fabricação das ferramentas necessárias ao cultivo da terra e se transformaram em grandes indústrias, algumas delas multinacionais, como a Marco Polo e a Randon, que estão em vários países. Hoje, a Serra Gaúcha possui um parque industrial moderníssimo e diversificado, onde se produz desde um simples parafuso até modernos e avançados e vanguardistas e confortáveis ônibus e caminhões. O dinamismo econômico facilitou o desenvolvimento educacional e as diversas faculdades abrigam centros de referência em tecnologia e design. Os produtos da região podem ser encontrados em todas as partes do mundo. Os turistas que forem a Caxias do Sul participar da Festa da Uva terão a oportunidade de assistir nas ruas da cidade ao tradicional desfile de carros alegóricos que ilustra essa história de trabalho e determinação. Neste ano, a festa comemora os 40 anos da primeira transmissão colorida da televisão brasileira, que aconteceu em 1972, durante o desfile. Naquele dia, eu estava lá como uma repórter, recém-iniciando na minha atividade. Nos pavilhões da Festa da Uva, o visitante poderá degustar a uva e o vinho, conhecer mais sobre a produção local e aprender sobre a cultura e a história da imigração italiana. Tudo isso com o apoio de uma hospitaleira rede hoteleira e de uma gastronomia elogiada, farta e típica.
Por isso, quero cumprimentar a todos os caxienses pela realização da Festa da Uva e agradecer o convite do prefeito José Ivo Sartori, do PMDB, que não tem economizado esforço na realização deste grande evento, que terá amanhã a presença da presidente Dilma Rousseff e do ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, e que, além de ser festivo este evento da Festa da Uva, possui uma importância cultural e econômica muito grande. Caxias do Sul tem 2 filhos ilustres aqui nesta casa e me orgulho da companhia deles como meus colegas senadores. Pedro Simão, do PMDB, ex-governador, ex-ministro da Agricultura, e o senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores, muito voltado às questões sociais e dos interesses dos aposentados e também dos trabalhadores. O senador Paulo Paim, aliás, agora também será homenageado pela Imperadores do Samba, no Carnaval de Porto Alegre, e teve a delicadeza de me convidar para integrar o carro alegórico como participante dos grupos de amigos do Paulo Paim. Eu desejei boa sorte, será numa terça-feira de carnaval, às 5 horas da manhã, que o senador Paulo Paim estará sendo homenageado pela Imperadores do Samba. Paulo Paim, um leão na luta que faz o bem sem olhar a quem. É a mensagem que a Escola de Samba dá e presta ao nosso querido Paulo Paim, a quem eu desejo muito sucesso. Só não estarei lá porque já havia antecipado um compromisso na região sul do Estado. Senhoras e senhores senadores, como amanhã estarei nesta Festa da Uva, quero fazer hoje, neste plenário, um apelo a todos os brasileiros para que aproveitem o Carnaval e a Festa da Uva de forma saudável, segura e responsável. O nosso Carnaval é o maior do mundo. Somos reconhecidos internacionalmente por esta festa, que mobiliza todo o país e atrai turistas de todo o mundo. Mas nós, brasileiros, sabemos quantas vidas o Carnaval nos custa. Essas vidas são perdidas principalmente nos acidentes nas estradas, nas mortes ocasionadas pelo abuso de álcool e drogas, que propiciam o surgimento de brigas e confronto entre foliões. No ano de 2011, a Polícia Rodoviária Federal registrou números alarmantes no Carnaval. 4.165 acidentes de trânsito, 28,7% a mais do que em 2010. 2.441 feridos, 27,4% a mais do que no mesmo período anterior. 213 mortos, um acréscimo de 50% em relação ao Carnaval de 2010. Isso apenas nas estradas federais de todo o nosso país. Não temos dados consolidados sobre os acidentes e os mortos nas estradas estaduais e nas ruas das cidades, mas sabemos que são milhares de famílias que iniciam este período em ritmo de festa e terminam em luto. E é por isso que eu faço esse alerta aqui da tribuna do Senado, pedindo mais responsabilidade no trânsito, mais cuidado, cuidar dos limites que temos todos, não abusar da bebida, ter tranquilidade de fazer esta festa uma festa da alegria e não a festa da tristeza para enterrar pessoas de nossa família. Também não dispomos de números sobre a quantidade de mortos e acidentados em brigas que acontecem em bailes, desfiles, blocos e trios elétricos. Mas basta abrir os jornais ou assistir o noticiário de televisão para tomarmos conhecimento desses absurdos que começam a acontecer antes mesmo do início das festividades, como foi o caso do atropelamento, seguido de explosão que matou 2 pessoas e feriu outras 38 durante o ensaio da Escola de Samba Portela, no Rio de Janeiro, no último final de semana. São milhares e milhares de mortes que acontecem todo o Carnaval, por motivos banais e que poderiam ter sido evitadas. Tudo isso sem falar nas mortes silenciosas que acontecem pela disseminação de doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, causada pela prática do sexo sem proteção. Senhoras e senhores senadores, cidadãos de todo o nosso país, os problemas gerados pelos abusos cometidos durante o Carnaval são motivo de tristeza para milhares de famílias todos os anos. Mas, além disso, essas mortes são motivo de grandes perdas para a economia brasileira. São milhares de mortos e feridos que deixam de produzir bilhões de reais gastos com atendimento a essas pessoas nos hospitais, postos de saúde e previdência social, presidente Valdemir Moca. Ademais, colaboram para piorar a imagem do nosso país no exterior.
Se hoje recebemos milhares de turistas, imaginem quanto mais não viriam investir em turismo no Brasil se tivessem a certeza de que aproveitar o Carnaval é um programa seguro para suas famílias. De nada adianta termos desenvolvimento econômico, sermos a 6ª economia do mundo, realizarmos Copa do Mundo e Olimpíadas, se continuarmos a ser um país onde a insegurança é uma característica intrínseca causada não apenas pela ausência do Estado, mas principalmente pelo comportamento irresponsável de alguns dos brasileiros. E é por isso que faço um apelo muito sincero a todas as senhoras e senhores cidadãos, pais de família, motoristas, foliões, enfim, um apelo a todos os brasileiros para que cuidem de si e do seu semelhante. Não se excedam, não abusem do álcool ou das drogas, evitem as drogas, dirijam com segurança e, se beberem, não dirijam. E, por fim, se forem transar, usem a camisinha. Muito obrigada, um feliz, bom e tranquilo Carnaval.